Bom dia. Did I say it okay? Eu disse isso certo, ele perguntou. Aplauda com força. I love you guys. Eu amo vocês. I feel so welcome here. I want to learn Portuguese and I want to come back. Eu me sinto muito bem-vindo aqui. Eu quero aprender português e voltar aqui para o Brasil. To speak and to surf. I want to go surfing. Para falar e também para surfar. Eu quero surfar aqui no Brasil. Igual o Guido. So this is my last talk for the St. Joseph Camp. Então esse é minha última pregação aqui no acampamento de São José. So this talk is called Conversion and St. Joseph. Essa pregação é chamada Conversão e São José. And the best way to give this talk is to give you my testimony. E a melhor maneira de falar para você nessa pregação é dar a você meu próprio testemunho de vida. Because without St. Joseph, I would not be here. Porque sem São José, gente, eu não estaria aqui. There are things about my conversion story that I did not discover until many years later. Tem muitas coisas sobre a minha conversão que eu não tinha descoberto, gente, até alguns tempos atrás, uns anos atrás. For example, the first time I ever went inside a Catholic church, por exemplo, a primeira vez que eu entrei numa igreja católica na minha vida, was on March 19th. Foi dia 19 de março. That's amazing. At the time, I didn't know what that meant. Isso é maravilhoso. Na época eu não sabia que era uma festa de São José. Years later, I would of course know that that's the great solemnity of St. Joseph. E anos depois eu descobriria que essa é a maior solenidade de São José. God brought me into his church on the feast of St. Joseph. Deus me levou à sua igreja na festa de São José, na solenidade. So this talk is a testimony in thanksgiving to St. Joseph. Então essa pregação é um testemunho e uma ação de graças a São José também. Now, I'm going to show you a picture of myself. Então agora eu vou te mostrar uma foto minha. This was me before I came to know Jesus, Mary and Joseph. Esse era eu antes de eu conhecer Jesus, Maria e José. And I always tell people, I'm trying not to be a prideful man. E eu sempre digo para as pessoas, eu estou tentando não ser uma pessoa orgulhosa. But I do carry a big picture of myself all around the world. Mas eu carrego uma grande foto minha pelo mundo inteiro onde eu ando. Only so that you can see it. Então assim você pode ver, né, de onde Deus me tirou. The first time I entered the Catholic Church, this is what I looked like. Primeira vez que eu entrei na igreja católica é assim que eu parecia. Are you ready? Você está pronto? Está preparado para ver? Okay. Yeah, that was me. Esse era eu. I was not a girl. Eu não era uma mulher, viu, gente? I am a man. Eu sou um homem. And my hair in this picture is actually short. E o meu cabelo nessa foto está até pequeno comparado ao que ele já chegou. When it was at its longest, it was all the way down to here. Quando ele estava no seu ponto mais comprido, ele batia quase aqui na cintura. Now, there's nothing wrong with long hair. Não tem nada de errado com cabelo grande. Jesus had long hair. Jesus mesmo tinha cabelo grande. Not this long. Não grande como o meu, claro. But the state of my soul in this picture was terrible. Mas o estado da minha alma nessa época, nessa foto, estava horrível. So I'm going to back up to the beginning of my story. Então agora eu vou voltar para o comecinho da minha história. So I was born in 1972. Eu nasci em 1972. So I'm 53 years old now. Então eu tenho 53 anos hoje. When I was born, my family was not religious at all. Quando eu nasci, minha família não era nada religiosa. They didn't go to church, they didn't even believe in God. Eles não iam à igreja e eles nem acreditavam em Deus. So I wasn't baptized as a baby. Eu não fui batizado como um bebê. And all the examples that I had before me were terrible. E todos os exemplos que eu tive ali na minha vida eram horríveis. My mom was a very beautiful woman. She still is. Minha mãe era muito bonita e ainda é. And she could get any man she wanted. She was so beautiful. Ela era tão bonita que ela atraía todos os homens que ela quisesse. And so before I was 10 years old, I had 3 fathers. Então antes de ter 10 anos eu já tinha tido 3 pais diferentes. And these men were not Saint Joseph. E esses homens não eram nada parecidos com São José. They were men of the world, only wanted to have fun. Eles eram homens mundanos, só queriam bagunçar. And this is what I was seeing when I was a young boy. E isso que eu cresci vendo como menino. This will sound crazy to you. Isso pode parecer até loucura para ti.
My grandfather was married 8 times. Meu avô casou 8 vezes. That's unbelievable. Isso é inacreditável. But that's what I was seeing, and that's what I thought it meant to be a man. E é isso que mas era isso que eu estava vendo, era isso que eu achava que significava ser um homem. Was basically just to chase girls and have fun. Somente ir atrás das mulheres, sair com as mulheres e se divertir com elas, sem compromisso. So at the very young age, I started to see things that no young boy should see. Então, bem novinho, eu comecei a ver coisas que nenhuma criança deveria ver. And today it's even worse, right? Because they can see it on the phone. E hoje ainda é muito pior porque eles podem ver essa impureza toda no telefone celular. And in the United States, the entertainment, the music, it was all about this. E nos Estados Unidos, por exemplo, o entretenimento, a música, é tudo sobre essa questão de impureza, etc. So when my mother remarried again, Quando a minha mãe casou de novo, this man was in the military. esse homem com o qual ela casou estava no serviço militar americano. So he was a little different from the other ones Ele era um pouquinho diferente dos anteriores. in that he was a military officer. Ele era um oficial militar, bem firme. But he wasn't a Christian. Mas ele não era cristão. But his parents were Christians. Mas os seus pais eram cristãos. Not Catholic. Não católicos. They were Episcopalian. Eles eram anglicanos. So close, but not Catholic. Perto, mas não católicos. But they said to him, look, you're going to adopt this boy, me. Então eles disseram para o filho militar: você vai adotar esse menino. This boy has never been baptized. Esse menino nunca foi batizado. You need to get him baptized. Você precisa batizá-lo. But my mom and my new dad, they said, no. Mas a minha mãe e o meu novo pai disseram: não, a gente não precisa disso. That is what you do. That's not what we do. Don't tell us what to do. Isso é coisa que vocês faziam. Nós não fazemos isso. Não nos diga o que fazer. But you know, you don't say this to your parents. E você sabe, você não deve dizer isso aos seus pais. Because they will just keep telling you, baptize him, Porque eles baptize vão him. ficar repetindo: batiza, 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 batiza. And that's what they did. E isso que eles fizeram. So I was baptized Então eu fui batizado when I was 10 years old quando eu tinha 10 anos de idade, in the Episcopalian Church. na igreja anglicana. It was a valid baptism, Foi um batismo válido. but here's how special it was. Mas eu quero te dizer o quanto especial isso foi. No relatives were invited, Não tinha nenhum parente, no friends came, nenhum amigo na celebração, no photos were taken. nenhuma foto. All that my parents wanted was the certificate to shut up the parents. Tudo que os meus pais queriam era o certificado de batismo para calar a boca dos meus avós. And all I remember, because I was 10 years old, Tudo que eu lembro dessa época, eu tinha somente 10 anos, was some man poured water over my head, foi que um homem jogou água na minha cabeça. and then we went outside and we ate really good donuts. Oh, I love it. Yeah, me Então too. nós fomos para fora depois do batizado e comemos aqueles donuts cheios de açúcar. That was my introduction to Christianity. Essa foi a minha introdução ao cristianismo. We never went to church. Nós nunca íamos à igreja. When I was a young boy in the United States, I heard about Jesus, Quando eu era um garotinho nos Estados Unidos, eu até ouvi falar sobre Jesus. but Jesus to me was like a cartoon. Mas Jesus para mim era como um desenho animado. He was like Bugs Bunny or Popeye or one of these cartoons. Ele era como Papaléguas, alguma coisa do gênero. It was something for children. Uma coisa para criança, entreter criança. Nobody believes this. Ninguém acreditava nisso. There was a cartoon when I was a young boy about a coyote and a roadrunner. Tinha um desenho quando ele era novo que é o Papaléguas que eu já falei, o coiote e o que corria atrás, né? And this coyote would die 1,000 times E esse coiote morria 1000 vezes. and always come back to life. Sempre ele ressuscitava, voltava à vida. So when I was a young boy watching the cartoons on TV, Quando eu era um garotinho assistindo esses desenhos animados na TV, I would see this eu via isso. and change the channel, and then there was a preacher man. Então eu mudava o canal, por exemplo, depois do desenho animado, e tinha um pregador pregando. And he was talking about Jesus who came back from the dead, E ele falava: Jesus voltou da morte, ele ressuscitou. who walked on water like the coyote in the cartoon. Ele andou sobre a água, mas isso também o coiote lá no desenho animado And fazia. I said to myself, you're crazy, man. Você tá doido? Eu dizia para esse pregador na minha cabeça. Get a real job. Arranja um serviço de verdade, para de ficar falando essas coisas na TV. Why are you asking everybody for all their money Por que você está pedindo para os outros o dinheiro? and promoting fairy tales and stupid E things? contando aí contos de fada, dizendo contos de fada para o povo. I thought to myself that Christianity was the most stupid
stupid thing on the planet. Eu pensava comigo mesmo que o cristianismo era a coisa mais estúpida que existia no planeta. And I was only 11 years old. Então, nessa circunstância, tinha somente 11 anos de idade. And I started to drink and smoke marijuana. E eu comecei a beber e fumar maconha. And my family was supporting most of this. E minha família estava me dando até suporte para viver isso, tá? Não estava ligando de eu estar fumando maconha e bebendo. And because my new father was in the military, we moved. Mas por causa que meu pai era um oficial militar, a gente mudava muito. And we were living in California and it was paradise. Nós vivemos na Califórnia, isso foi um paraíso para mim na época. In the 1980s, it was where all the fun was happening. Em 1980, toda a diversão estava na Califórnia. And all the examples that I were being given were horrible. E todos os exemplos que eu tinha ali eram terríveis. And then we moved again Então nós mudamos novamente to Japan. para o Japão. Have any of you ever been to Japan? Alguém Anybody? aqui já esteve no Japão? Levanta a mão. It's an amazing country. É um país maravilhoso. But at that time, I took advantage of it. Mas naquele tempo eu acabei tomando vantagem de maneira negativa sobre isso. In Japan, if you were a white boy teenager, you were a rock star. No Japão, naquela época, se você fosse um garoto branco, um adolescente branco, você era uma All the estrela do girls, rock. all the girls were like, "Oh, we love you, we love you." Todas as garotas japonesas falavam, nós te amamos. I started growing my hair long so they would love me more. Então eu deixei meu cabelo crescer, elas me amavam ainda mais. And I got everything I wanted. E eu tinha o que eu quisesse na época. I was living like the dream of life. Eu estava vivendo o sonho da minha vida. And I loved it so much that I wanted to stay in Japan for the rest of my life. E eu gostava tanto disso que eu queria morar no Japão para o resto da minha vida. I ran away from home. Eu fugi de casa. At that time, I was only 15 years old. E nessa circunstância eu já tinha 15 anos de idade. And I wasn't going to get a job. I wasn't going to seek employment. E eu não estava a fim de buscar trabalho ou buscar um trabalho estável. So I was introduced to an organization called the Yakuza. Então eu fui introduzido à máfia japonesa chamada Yakuza. That's right, the mafia in Japan, serious stuff. A máfia no Japão, uma coisa bem séria e perigosa. So they used me as a drug mule to run drugs to different casinos. E eles me usaram como alguém que vai levar droga para os cassinos, etc. And they were throwing beautiful women at my feet. I was 15. E eles jogavam mulheres bonitas aos meus pés e eu tinha 15 anos. And I thought to myself, why would I ever leave this? This is paradise. E eu dizia para mim mesmo, por que eu vou embora daqui? Isso aqui é o paraíso. But what I didn't realize was what was happening to my mom and my dad. Mas o que eu não percebi, gente, era o que estava acontecendo realmente com meu pai e com a minha mãe. My mom was having a crisis Minha mãe estava tendo uma grande crise, because it was in the news about me that had run away. porque estava aparecendo até nas notícias que eu tinha fugido de casa. I was robbing stores, robbing old people, committing so many crimes. Eu comecei a roubar lojas, roubar pessoas mais velhas, cometer muitos crimes. And it was an international situation. E isso acabou se tornando uma situação internacional. Garota americana aqui roubando e foi para a notícia. My mom was so worried. Minha mãe estava muito preocupada. And I wasn't calling her every night, how was your day? No. E eu nem ligava para ela perguntando, mãe, como é que foi o seu dia? Eu estava vivendo a minha vida. I never wanted to talk to my parents again. Eu não queria nunca mais falar com os meus pais. And so my mom was going to counseling, Então minha mãe estava indo para terapia, to therapy. She was on medication estava tomando remédio controlado for depression, para depressão e anxiety, ansiedade. but none of it was helping her. Mas nada disso a ajudava de verdade. Because there is no pill that will heal the maternal broken heart. Porque não existe pílula que pode curar um coração materno machucado. Only God can do this. Só Deus pode fazer isso. So my mom had a friend in Japan, Então a minha mãe tinha uma amiga no Japão, a Filipino. uma filipina. That's why I'm so surprised there's no Filipinos here Por yet. isso que eu estou muito surpreso que não tem nenhum filipino no Brasil. Yet. They're everywhere in the Eles world. estão em todos os lugares no mundo. So trust me, they're coming. They're coming. Confiem, acreditem, eles vão chegar aqui. This Filipino woman said to my mom, "You have to go to the Catholic Church." E a mulher filipina disse para minha mãe, você tem que ir à igreja católica. Now, my mother is almost 100% Italian. Minha mãe é quase 100% Italian. Good thing. Yeah, very good thing, huh? Her name is Lachita Bianco. O My nome mother. dela, seu nome é Latita Bianco. Yeah. So how was she not Catholic? Como ela não era católica sendo italiana, gente? But she wasn't.
Ela não era. So my mom said, "No, I'm not going to the Catholic Church. Não, eu não vou na igreja católica, minha mãe disse. Those people are crazy people." Aquelas pessoas são doidas. But the Filipino woman, she said, "No, you must go to the Catholic Church." Mas a mulher filipina muito insistentemente disse, você tem que ir à igreja católica. So my mom, just to make her happy, she went. Então minha mãe, para fazer essa mulher feliz e deixar ela sair do pé dela, foi para a igreja. And she talked to a very good Catholic priest. E a minha mãe acabou conversando com um padre católico muito bom. This Catholic priest told my mom about the Eucharist, E esse padre católico ensinou a minha mãe sobre a Eucaristia. where Jesus says, "If you eat my flesh and drink my blood, you have life." E ele disse, Jesus falava na palavra que se você comer o meu corpo e beber o meu sangue, você terá vida. My mother had never heard this. Minha mãe nunca tinha ouvido isso, gente. The priest told my mom about confession, the best counseling. O padre disse para mim, ensinou a minha mãe sobre a confissão, que é o melhor aconselhamento e terapia que existe. He told my mom about the Virgin Mary and Saint Joseph Ele falou para minha mãe sobre a Virgem Santíssima e São José. and all the teachings of the Catholic E Church. todos os ensinamentos da Igreja Católica. In just a couple of weeks, my mom said she wanted to become a Catholic. E depois de algumas poucas semanas, minha mãe disse que queria se tornar católica. I didn't know any of this. Eu não sabia disso na altura. And she said to her husband, "You have to become Catholic with me." E ela disse para o esposo, como sempre acontece, você tem que ficar católico comigo, a minha mãe. And basically, when your wife tells you to do something, you do it. So he said, "Okay, okay." Então, homens, basicamente, quando a sua mulher te diz uma coisa insistentemente, você vai acabar fazendo. But they couldn't do it Mas eles não poderiam fazer isso, because all their time was spent looking for me. porque todo o tempo deles estava procurando, eles gastavam me procurando e não podiam muito ir à igreja na época. On one occasion, I got thrown in jail in Japan. Numa ocasião, eu fui preso lá no Japão. They came to get me out. Então, eles vieram para me liberar ali da prisão, para me tirar. When they got me out, I ran away. Quando eles me tiraram da cadeia, eu acabei fugindo de novo deles. After about 1 month, they found me, Depois de um mês, eles me acharam novamente. and they literally kicked me out of the country of Japan. Então, eles literalmente me expulsaram do Japão. I was only 16 years old when I got kicked out. Eu tinha somente 16 anos quando eu fui expulso do Japão. My hair is down to here. Meu cabelo estava quase na cintura. I have a crazy tattoo on my back. Eu tinha uma tatuagem muito louca nas minhas costas. You know, the earrings, the whole thing. I look crazy. Eu usava brincos, eu parecia meio doidão. So we fly back to the United States, and I am handcuffed at my feet and my hands, Eu voltei para os Estados Unidos algemado nas pernas e nas braços, nas mãos. escorted by 2 huge military Eu police. estava escoltado por 2 militares bem grandes, bem altos. We get to California, and they take the handcuffs off of me, Quando nós chegamos na Califórnia, eles tiraram as algemas de mim and they say, "You're going to go to a rehabilitation." e eles disseram, você vai para uma clínica de recuperação. I didn't want to go there, Eu não gostaria de ir, eu não queria ir. but I had no choice. Mas eu não tinha escolha na circunstância. So I go to my first rehabilitation. Então eu fui para a minha primeira recuperação, clínica de recuperação. I was there for 3 months. Eu fiquei lá por 3 meses. When I left, I started using drugs the same day. Quando eu saí, eu comecei a usar droga no mesmo dia que eu saí. And I go to my parents' house, Então eu fui para casa dos meus pais and my mom says something so crazy to me, it's unbelievable. e a minha mãe me disse algo muito louco e inacreditável. She said, "Donnie, Ela disse, Doni, we have become Catholic." nós nos tornamos católicos. Oh, great. Now you're a freak. Ah, muito bom, agora você ficou uma doida. You're following aliens or Você something. está seguindo a doutrina de alienígena, alguma coisa do gênero, mãe? I said, "The Catholic Church is a cult. Mãe, é um culto a igreja católica, nenhuma religião é. Those people are so stupid. They are against science. Eles são estúpidos, o catolicismo, eles são contra a ciência, They hate women. eles odeiam as mulheres, They only have rules. eles só têm rules." regras. I was so embarrassed that they became a Catholic. Eu fiquei muito mal quando eu soube que eles se tornaram católicos. And my mother said to me, "Come to church with us." E a minha mãe me disse, vamos para a igreja com a gente, filho. You want me to go to church? Eu ri e falei, você quer que eu vá à igreja? Never. Nunca. I couldn't even stay in their house Eu não conseguia nem ficar na casa deles, na because casa my dela. mom had turned the house into a church. Porque minha mãe tornou a casa uma igreja. There were statues of this guy. Tinha imagens, né, de São José. I didn't know who he was. Eu não sabia direito quem ele era. There was the cross, the crucifix. Tinha crucifixo, cruzes. My mom had little statues, big statues. Minha mãe tinha pequenas, grandes imagens de santos. It was like a monastery. Era como um mosteiro. I'm like, you people are absolutely nuts. Eu digo, vocês estão malucos, só pode. So I left the house and I started hitchhiking around, following people on the road.
Então eu saí de casa e comecei a andar pela rua, seguindo o povo, os malucos, etc. Doing so many drugs, I can't even explain Eu to usava you. muito tipo de droga que eu não consigo nem explicar aqui, gente. I was talking to Father the other day, Estava falando com o padre Adriano outro dia, because we have similar stories. que nós temos histórias parecidas. I was doing so many drugs, I was talking to trees and to cats. Eu usava tanta droga que eu conversava com as árvores e com os gatos. I was losing my mind. Eu estava perdendo a minha cabeça. And then I ended up in another rehabilitation center, number 2, Então eu acabei indo novamente para uma segunda clínica de recuperação. for 3 months. Not working? Uh-oh. Okay, we need new battery. Precisamos de bateria nova. Okay. Correto. Okay, so I was there for 3 months. Eu fiquei nessa clínica por 3 meses. When I got out and went back to my parents' house, Quando eu saí da clínica e voltei para casa dos meus pais, do you know what my parents were doing now? você sabe o que os meus pais estavam fazendo na circunstância? They were going to church every day. Eles estavam indo para a igreja todos os dias. I thought to myself, who does this? Eu perguntei para mim mesmo, quem faz isso hoje em dia? I know people go once a week. Talvez as pessoas vão uma vez na semana. My parents were going every morning. Os meus pais iam todas as manhãs. So I couldn't stay in their house. No way. Eu não poderia ficar na casa deles, eu não So then I conseguia. basically became homeless. Então eu basicamente me tornei um morador de rua. I found myself down in New Orleans Eu desci acabei ficando lá em Nova Orleans. for what you here are, you celebrate Carnival, right? The big Aqui vocês celebration. celebram o carnaval, que é uma grande I celebração. was at Mardi Gras in New Orleans. Eu estava numa festa popular, muito I popular got thrown in jail. em Nova Orleans e eu acabei preso novamente. My hair was down to here. Meu cabelo na cintura, Very bad situation. uma situação bem difícil. Eu estava muito perdido, Because I did look like a girl porque eu parecia como uma mulher in a jail. na cadeia. And the way that the men were looking at me, E a maneira que os homens começaram a olhar para mim na cadeia, I was terrified. eu estava aterrorizado. And I said, anybody touches me, Se alguém me tocar aqui, eu disse lá na cadeia, we all die tonight. nós vamos morrer todo mundo aqui. I was so scared. Eu estava com medo. And I thought, I'm going to change my life. E eu disse, eu preciso mudar minha vida. But when I got out, I didn't change Mas anything. quando eu saí da cadeia, eu não mudei nada. Voltei para a vida velha. It got worse. Ficou pior, infelizmente, meu vício. And then I found myself back at my parents' house Então, eu fui de volta, acabei ficando na casa dos meus pais de novo, with all the statues. com todas as imagens dos santos, etc. And my mother had put a statue outside my room E a minha mãe colocou uma imagem assim na porta, fora do meu quarto, of this guy. de São José. I didn't know who he was. Eu não sabia quem ele era. And I looked at it with disdain, like, E eu olhava isso com desdém, falava, quem que é esse cara? I had no idea what was about to happen. Eu não tinha noção, gente, que estava para acontecer. One night, I'm in my parents' house, Uma noite eu estava lá na casa dos meus pais, and my friends are calling me, hey, let's go party, man. e os meus amigos me ligaram, vamos para a festa, vamos curtir. We got cocaine, we got acid, we got everything. Nós temos cocaína, temos ácido, temos tudo aqui. We got beautiful girls, Nós man. temos mulheres bonitas para curtir. And I was hanging up on them. E eu estava a fim de sair com eles, saindo com eles. I wasn't saying I was going to talk to Jesus. Eu não disse para eles, eu vou falar com Jesus, nem nada do gênero. No, I was thinking about committing suicide. Naquele momento, gente, na verdade eu estava pensando em me You know- matar, suicidar-me. Sadly, a lot of my friends, they did that. Infelizmente, muitos dos meus amigos se suicidaram na They're not época. here anymore. Eles não estão mais aqui. And so I said to myself, you know what? I am done with life. I am done. Então eu disse para mim mesmo, gente, já chega, eu quero morrer. I had dropped out of school. Eu tinha saído da escola, deixado a escola. I didn't have any ambition for a career. Eu não tinha ambição de um trabalho, uma carreira. I just wanted to get high and be with girls. Só queria ficar muito louco e sair com as mulheres. And I had done all of that. E eu já tinha feito tudo isso. Now what? E agora, o que mais tem para mim? I'm done. Para mim já vivi demais, já deu. So as I sat there in the room for the first time in 10 years, this is what I heard. Então, quando eu estava lá no quarto, para a primeira vez em 10 anos, isso foi o que eu ouvi. Do you hear it? Do you hear it? Você ouviu? Desculpa. Silence. O que eu ouvi foi o silêncio. Eu não ouvi See, nada. I always had Eu noise. sempre tinha barulho na minha vida, em todos os momentos. Music, TV, party. Música, TV, festas. It was quiet. Mas estava tudo silencioso no meu quarto. I was not used to this. Eu não estava acostumado a silêncio. And I panicked. I completely freaked out. Eu entrei em pânico, gente. Eu fiquei com muito My aterrorizado. friends
are already somewhere drunk at a party. E os meus amigos já estavam bêbados por aí numa festa. So I said, I have to do something. I went out into to the hallway. Então eu disse, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu saí ali fora de casa e fiquei ali fora meio louco. Right next to the statue Voltei e fiquei perto da estátua. was a bookshelf with all of my parents' books. Tinha uma prateleira de vários livros com os livros dos meus pais. And I wanted to look at like National Geographic or something. E eu estava procurando um livro ali de geografia, de história, etc. But I saw this one book that was yellow and I pulled it off the shelf. E eu vi um livro amarelo e puxei ali da prateleira. And the book said, The Queen of Peace visits Medjugorje. E o livro dizia, a Rainha da Paz visitou Medjugorje. No idea what this is. Eu não tinha noção o que isso queria dizer. And at first I was very hesitant because on the cover is a cross. E eu estava bem hesitante em ler o livro porque tinha uma cruz na capa do livro. And I thought to myself, I don't know. Eu disse para mim mesmo, não sei se eu vou ler esse negócio. But then I said, you know what? Maybe this is the cult manual for my parents. Eu disse para mim mesmo, talvez esse é o manual do culto aqui para os meus pais, eu quero entender esse negócio. They say that I am weird. They're the weird ones. Let me see what they do. Eles dizem que eu sou estranho, mas eles são os estranhos. Agora eu vou descobrir o que eles fazem nesse culto. I went into the room and I started to read the book. Então eu entrei no meu quarto e comecei a ler aquele livro. I didn't understand anything. Eu não entendi nada. All I understood was that there were photos of some children Tudo que eu entendi é que tinha umas fotos de umas crianças no livro. and they were looking up into the sky Eles estavam simplesmente olhando para o céu, at nothing. olhando para nada. And they were really focused. They were like, E eles estavam simplesmente muito focados assim no it seemed to no me céu. like they were high. Parecia que eles tinham fumado um baseado. I did not understand what I was reading. Eu não estava entendendo o que eu estava lendo ali, gente. So I started to read more and they started to talk about a woman. Então eu comecei a ler mais e eles começaram a falar sobre uma mulher. Now remember, I'm a man and a very wounded man. Então lembra, eu sou um homem muito machucado. Eu era um homem muito machucado ali. So they are talking about this beautiful woman who comes from heaven with thunder. Então eles começaram a falar de uma mulher linda que vinha do céu com trovões, etc. And the whole room smells like roses from this woman. Todo o quarto ali cheirava como tinha cheiro de rosas por causa daquela mulher. So in my manhood, I was like, yeah. Então na minha masculinidade ali machucada eu tava, tô gostando Who is disso. this? Quem que é essa mulher? So I kept reading. Então eu continuei lendo para entender quem que era. And I'm looking for like photos of the woman. Show me this woman. E eu estava procurando as fotos da mulher para ver como ela era bonita. But there were statues of that woman just like in my parents' house. Mas só tinha imagens no livro, como na casa dos meus pais, aquelas imagens. And I said, are they talking to a statue? E eu disse para mim mesmo, eles estão conversando com uma estátua? No. Uma because imagem? all of a sudden the woman started to talk to them. Mas no livro, de repente a mulher começou a falar com eles. She was saying things like, I've come to tell you that God exists. E ela dizia coisas, eu estou vindo para falar para vocês que Deus existe. And I almost wanted to throw the book away. I don't want to talk about God. Então eu não queria ouvir falar sobre Deus. Eu quase joguei o livro fora nessa circunstância. But because there was a beautiful woman involved, I couldn't throw it away. Mas porque tinha aquela mulher bonita envolvida, eu não podia jogar fora. Eu queria entender quem era ela. I kept reading the book. E eu então continuei lendo aquele livro. The woman said, if you knew how much I love you, you would die for joy. E a mulher dizia no livro, se você soubesse o quanto que eu te amo, você morreria de alegria. And I said to myself, lady, you don't know me. E eu dizia para mim mesmo, minha senhora, você não me conhece? I am so bad. Eu sou uma pessoa má. I have hurt you women so many times. Eu já machuquei muitas mulheres como você, muitas vezes. You don't want to have anything to do with me. Você não tem nada a ver comigo. And I kept reading the book. Mas eu continuei lendo o livro. I read the whole book in one night. Eu li o livro inteiro em uma noite. And at the end of the book, the woman said to the children, E no final do livro, a mulher disse às crianças and to the whole world, e para o mundo inteiro, if you want happiness, you have to confess to a priest. se você quer felicidade, você tem que buscar a confissão com o sacerdote. I knew I had to do this. E eu simplesmente sabia do meu coração que eu tinha que fazer isso. It was 6 o'clock in the morning and my mother is waking up. Então era 6 da manhã já, minha mãe estava se levantando. I didn't sleep all night. Eu não dormia a noite inteira. And remember, my hair is down to here. E lembre, meu cabelo era na cintura. My mom is coming down the steps. Minha mãe estava descendo as escadas. And I said to her, Mom, Eu disse para ela, mãe, I have to talk to a Catholic priest. eu tenho que falar com um padre católico, mãe. You know what she said to me? Você sabe o que ela me disse? She says, yeah, right. Sim, claro.
She 6 da thought I manhã. was joking. Ela achou que eu estava brincando. So I showed her the book. I said, Mom, what is this? Eu mostrei a ela o livro e falei, mãe, o que é isso? She said, Donnie, did you read the book? Ela disse, Doni, você leu o livro? I said, Mom, I stayed up all night. Mom, I am so scared. What is this? Mãe, eu fiquei acordada a noite inteira e eu estou tão assustada. Eu li isso. O que é esse livro? O que é essa mensagem? Is this what you and Dad are doing? É isso que você e o pai estão fazendo? She didn't say anything. Ela não me respondeu nada. She ran right to the phone. Ela foi correndo por telefone. At 6 o'clock in the morning, she punched in the numbers and she started to talk to somebody. 6 da manhã, ela ligou para alguém e começou a falar com essa pessoa. And this is what I heard my mother saying. Foi isso que eu ouvi então a minha mãe dizendo. Good morning, Father. This is Lachita. Bom dia, padre. Aqui é a Latita. My son. Can you talk to my son, Father? Please, 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 Padre, please. por favor, você pode falar com meu filho, por favor, por favor. But it's like a little after 6 o'clock in the morning. Mas era um pouquinho depois das 6 da manhã. The priest is waking up. O padre estava acordando, So né? he said, no, maybe 9 o'clock. Não, agora não. Talvez 9 da manhã. And so she said, no. She tried another priest. Father, can you talk to my son? Então ela ligou para outro padre na hora. Falou, padre, o senhor pode falar com meu filho? This one said, no, maybe 10 o'clock. Aí esse outro disse, não, talvez 10 da manhã. Tá muito cedo. She hung up. She looked at me. She's like, Ela desligou o telefone e olhou para mim desesperada. And I said to her, Mom, isn't there one of those churches here close? Eu disse, mãe, não tem uma igreja daquelas católicas perto aqui de casa? They lived about 10 minutes from a church. A gente morava 10 minutos da igreja. And she said to me, yes, Donnie, run, run. Ela disse, sim, tem. Corre para lá, corre agora. And I did. E eu fiz isso. I threw the book down, I ran out the door, and I ran. Eu joguei o livro no chão, My long corri pela hair- porta com meu cabelão todo bagunçado e fui para a igreja. Long hair flying in the wind, Meu you know. cabelo no vento assim. I get there, I'm completely exhausted because my lungs are shot. E eu cheguei lá exausto porque os meus pulmões na época estavam muito cansados por causa das drogas. I look up and there's a sign. Eu olhei para cima e vi um sinal. The name of the church, O nome da igreja, Our Lady of Victory. Nossa Senhora das Vitórias. And I don't want to go in. Eu não queria entrar, gente. I don't do church. Eu não ia para a igreja. And there's traffic. People will see this. This is embarrassing. Tinha bastante trânsito ali, as pessoas iam ver eu entrando na igreja, era embaraçador para mim. So I see another building that says chaplain. Então eu vi um outro prédio escrito capelão. So I go over, I open the door, Eu abri ali a porta and I yell, Catholic priest! e eu gritei, padre católico! Everybody in there was terrified Todo mundo ficou olhando para mim assim, achando estranho, aterrorizados. because there was a long-haired freak asking for a priest. Tinha um maluco de cabelo grande pedindo por um padre, 6 e pouco da manhã. So finally some guy comes over to me and he's a military officer. Então finalmente chegou um padre ali perto de mim, que era um oficial, um padre não, uma pessoa que era oficial militar. And he says, "Can I help you?" Posso te ajudar? Ele disse para mim. I said, "Get me a priest." Eu falei assim, me dê um padre para conversar, eu quero falar com o padre. And he said to me, "I am Father John." E ele disse, eu sou o padre João, era militar. I don't know what that means. Eu não sabia o que isso queria dizer, Father John, pai. So I said to him, "So you're like a preacher, you talk about Jesus?" E eu perguntei para ele, você é tipo aqueles pregadores que falam de Jesus, certo? And he said, well, yeah." Ele disse, bem, sim. He didn't give me a lot of confidence. Ele não deu muita confiança para mim ali, né? Que ele achou meio estranho naquele So momento. I said, "All right, man, I need to talk to you." Eu disse, certo, cara, eu preciso falar contigo. And so he brought me to his office, Então ele me levou ali para o seu escritório, para o lugar que ele atendia. and this guy was scared. E esse militar estava com medo de mim. He pulled his chair like out into the hallway Ele colocou a cadeira bem longe de mim, no meio da sala. because the way I looked, Porque do jeito que eu parecia ali, it looked like I was going to pull out a gun and just pow, pow. parecia que eu ia tirar uma arma e atirar nele. I looked bad. Eu tinha uma aparência muito ruim na So I época. said, "Okay, man, listen, I got some stuff to tell you, man." Então eu disse, ok, cara, eu tenho algumas coisas para te falar. And I was so embarrassed by what I was about to say to E him. eu estava tão embaraçado ali pelo que eu ia dizer para ele. All my sins and just horrible things. Todos os pecados que eu tinha cometido, que eu entendi que eu tinha que tinha que confessar ali, né? I couldn't even look at the man in the Eu não podia eyes. nem olhar nos olhos do padre. I looked at his feet and I started to tell him all of my perversions, all of my sicknesses. Eu olhei para os pés dele e comecei a confessar os meus pecados, minhas perversões, tudo que eu tinha vivido. And after a couple minutes, he looked up and he looked like this. E depois da conversa, ele ficou com a boca aberta olhando para mim. And he said, "Whoa, wait a minute. When is the last time you went to confession?" E ele perguntou para mim, espera um minutinho. I said, Qual foi a última vez que você confessou? I don't know. Ele falou, não sei. Eu said- respondi, não sei. He said, "When you were a teenager?" Ele me disse, quando você era um adolescente, certo? No.
Eu disse, não. When you were a young Quando child? você era criança, ele perguntou, eu falei, não. No. And he said, but you are Catholic, yes? E ele perguntou, você é um católico, certo? I said, no way, man. Eu disse, jamais, eu não sou não. And he said, you have to be a Catholic. This is a sacrament. Ele falou, mas você tem que ser um católico, meu amigo, isso é um sacramento. I had no idea these rules. Eu não sabia dessas regras, etc. So then he said to me, look, you need to go over to the church. Então ele disse, olha, você tem que ir lá na igreja agora. And I literally said to him, nobody is going to call the police? E eu quase perguntei para ele, ninguém vai chamar a polícia não, né? He said, no. E ele disse, não. So I went into the church, Então eu fui para a igreja. and as soon as I walk in, I see a statue of this guy, Então assim que eu entrei na igreja, eu vi a imagem de São José. a really ugly one. Uma imagem muito feia, diga-se de passagem. If you remember my talk the other day, he was very old and looked like a girl. Se você se lembrar da minha palestra, ele parecia velho e como uma mulher. But I knew it was the same one that my parents had, Mas eu sabia que era o mesmo que meus pais tinham em casa. and that they had put right next to my room. Que eles tinham colocado pertinho ali da entrada do meu quarto. And then I turned around to walk in the back. Então eu olhei para trás para sair dali, né? The only people in that church were 5 Filipino women. E as únicas mulheres naquela igreja eram 5 filipinas, mulheres filipinas. I'm dead. E eu disse, estou morto. So they start to do some crazy things. Então elas começaram a rezar uma coisa I meio had no louca lá, idea. eu não sabia nem o que era. No idea what they were Eu não doing, tinha ideia. but it was this. Era o rosário. This thing for me became my lifeline. Isso aqui que se tornou a arma da minha vida para lutar e vencer. They taught me how to pray it. Eles me ensinaram como rezar. Elas me ensinaram. And they were the ones who told me you need to go to Joseph. E elas foram as pessoas que me disseram, você precisa ir a São José. And my life began to change so radically. E a minha vida começou a mudar muito radicalmente. I went and cut my hair off, all of it. Eu fui e cortei todo o meu cabelo. I lost all my power. Eu perdi todo o meu poder como Sansão. All my friends left me. Todos os meus amigos me deixaram. No girls wanted to be around me. As mulheres já não queriam mais estar do meu lado. I started to fast on bread and water twice a week. Eu comecei a jejuar pão e água 2 vezes por semana. I was going to church every day, sometimes twice a day. Eu estava indo à igreja todos os dias, às vezes 2 vezes no mesmo dia. I got a job. Eu comecei a trabalhar. Everything changed. My language changed. Everything Meu changed. jeito de falar, minha linguagem mudou, tudo mudou, gente. I was so in love with Jesus that at the end of the day, I would be there when they closed the church. Eu estava tão apaixonado por Jesus que no final do dia eu estaria lá quando eles estavam para fechar a igreja. I would look through the window at the tabernacle and I would say, I'll see you tomorrow. E eu olhava pela janela ali o sacrário e dizia, eu te vejo amanhã, Jesus, eu vou voltar. I was madly in love with Eu Jesus estava Christ. loucamente apaixonado por Jesus Cristo. Madly in love with the Virgin Mary. Estava loucamente apaixonado pela Virgem Santíssima. Madly in love with Saint Eu Joseph. estava loucamente apaixonado por São José. Within 1 year, Dentro de um ano. this is unbelievable to say, Isso é inacreditável dizer isso. I entered a religious community, Eu entrei numa comunidade religiosa, the Marian os Fathers. padres marianos. I was only Catholic for 1 year. Eu só era católico por um ano. This is not the normal Isso situation. não é uma situação normal, And they regular. said to me, you need a lot of healing, Eles disseram para mim, filho, vocês precisam de muita cura ainda. but we promote divine mercy. Mas nós promovemos a espiritualidade da divina misericórdia. We believe that God is doing something in your life. Nós acreditamos que Deus está fazendo alguma coisa na sua vida. And there's such a good community. E era uma comunidade maravilhosa. And you know, they're here in Brazil as well. Você sabe, eles estão aqui no Brasil também, os padres marianos. In Curitiba and several other places. Curitiba e em alguns outros lugares. In Curitiba, they have the shrine to divine Eles mercy. têm um santuário da Divina Misericórdia lá em Curitiba, que eu conheço, muito lindo. And my friends, I have to say, none of this would have happened Eu digo para vocês, amigos, nada disso teria acontecido without the intercession of Our Lady sem a intercessão da Virgem Santíssima and the great Saint e Joseph. do grande São José. This man has taught me how to love Jesus, Esse homem me ensinou como amar Jesus Cristo, how to respect women, como respeitar as mulheres, and how to be a good man. como ser um bom homem. And so I am eternally grateful. Então eu sou eternamente grato a ele. And I want to encourage any young man who is here today. E eu quero encorajar todo jovem homem que está aqui hoje. Maybe you too have lived a bad life, Talvez você também viveu uma vida ruim como a que eu vivi. but maybe God is calling you to be a priest. Mas talvez Deus está chamando você para ser um padre. The world today needs good O priests. mundo de hoje precisa de bons padres. Yes, men who are wounded, we are all sinners. Sim, nós somos
machucados, somos todos pecadores. But look at like what the Holy Spirit, Our Lady, Saint Joseph has done for Father. Olha que Nossa Senhora e o Espírito Santo fizeram pelo Padre Adriano. What they've done for me. Olha o que eles fizeram por mim. God wants to do this for all of us. Deus quer fazer isso por todos nós. And any of you men who think you might be called to be a priest, Todos os meninos, homens que pensam que são chamados, sentem que são chamados ao sacerdócio. I want to encourage you to look into the Marian Fathers. Eu quero encorajar você a conhecer a minha congregação, os Padres Marianos. It's a good group of men who are solid men. É um grupo maravilhoso de homens sólidos, buscando a Deus. They're not promoting crazy ideas. Eles não estão promovendo ideias loucas, ideologias. They love the Virgin Mary. Eles amam a Santíssima They Virgem. love Saint Joseph. Eles amam São José. And so, my friends, my community here just published my book in Portuguese. Então, meus amigos, minha comunidade, os marianos aqui, publicaram o meu livro em português. In English, it's called No Turning Back. Em inglês, no inglês o título é Não Voltando Atrás, Não Voltarei Atrás. But in Portuguese, e em português é Sem Voltar para Trás também, o mesmo sentido. Right. The same So in the meaning. book you will read about my story, but a lot more. Nesse livro você vai ler sobre a minha história de conversão e muito mais. And it has the contact information for the Marian E Fathers. tem também o contato dos padres marianos, caso você se interesse vocacionalmente. My friends, I believe that there is a revival happening in Brazil right now. Meus amigos, eu creio que há um grande avivamento acontecendo no Brasil agora, nesse tempo. Because of the Virgin Mary, Por causa da Santíssima Virgem and now because of Saint Joseph. e agora por causa de São José. God wants to use Brazil Deus quer usar o Brasil to help renew the world. para reavivar o mundo. And you, my friends, are part of this. E vocês, meus amigos, são parte disso. I've met you out in the hallways. Eu tenho encontrado vocês aqui nos caminhos, na igreja, em outros lugares. You are good people. Vocês são pessoas maravilhosas. You really are blessed people. Vocês realmente são pessoas abençoadas aqui no Brasil. I wish everywhere I went I saw such zealous people like you. Eu queria encontrar em todo lugar pessoas zelosas, piedosas como vocês aqui no Brasil. I'm going to be praying for you. Eu vou estar rezando por vocês. And I would beg you to please pray for me. E eu imploro a vocês, por favor, rezem por mim. I want to be holy. Eu quero ser santo. I want to be a saint. I Eu want to quero be a ser good priest. santo. Eu quero ser padre bom. And my friends, I hope I see you again. E eu espero, meus amigos, que eu veja vocês novamente. You have made such an impression upon me. Vocês causaram uma impressão maravilhosa em mim. I will never forget my time here. Eu não vou nunca esquecer o meu tempo aqui. I love you. Eu amo vocês. I do. Lord Jesus, bless your people. Por favor, Senhor Jesus, abençoe o seu povo. Mama Mary, bless your people. Por favor, Mãe Maria, abençoe o seu povo. Great Saint Joseph, bless your people. Grande São José, abençoe o seu povo. Help them to experience deeper conversion. Ajude-os a experimentar uma conversão profunda. We pray for the healing of marriages, Nós rezamos pela cura dos matrimônios, for the healing of manhood, pela cura da masculinidade, for the healing of femininity. pela cura da feminilidade. We pray for a renewal in this land Nós rezamos por um reavivamento nessa terra, through Our Lady, através da Virgem Santíssima, through Saint Joseph. através do grande São José. Oh, dearest Jesus, Ó de Jesus, querido e amado, bring down your healing and deliverance derrama a sua libertação e a sua cura upon this people who cries out to you. sobre esse povo que clama a Ti, Senhor. Let them be transformed Faça com que eles sejam transformados by your love and mercy, por sua misericórdia amorosa. all through Saint Joseph. Tudo através de São José, da sua intercessão. Viva José! Viva São 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 José! Amen. Amém.